Eu tive a oportunidade, senhor presidente, no expediente inicial, de falar da audiência pública que a Comissão de Trabalho realizou em Cachoeiras de Macacu e dos compromissos que foram assumidos, tendo em vista a criminosa barragem que o governo pretendia, não sei se pretende mais, construir lá no município, soterrando não só a produção agrícola, os produtores rurais, gado leiteiro. Cachoeira de Macacu tem esta vocação. É o mais importante município do nosso estado na produção de alimentos. Aliás, o deputado Felipe Peixoto esteve também na nossa audiência pública. Mas a barragem, se construída, tenho certeza de que não vai ser, mas se construída, não soterraria somente a produção, soterraria sonhos, soterraria tradições, soterraria vidas, mas soterraria também direitos. Os produtores, os poceiros, proprietários de terra, têm direitos e o governo não pode violentar uma comunidade inteira com uma iniciativa que não tem cabimento pela existência de outras alternativas. Hoje, fizeram uma manifestação em frente ao INEA, porque o estudo e o relatório de impacto ambiental são peças que foram produzidas sem a observância da legislação, sem ouvir a própria comunidade. E aí, senhor presidente, agora, o deputado André Correia me relata que, tendo em vista o pleito da comunidade, houve uma orientação para a anulação, para a suspensão da eficácia do relatório de estudo de impacto ambiental. Mas isto ainda é pouco. Para tranquilizar a população, é preciso dizer: barragem não. A barragem não vai ser construída. E aí, a comunidade terá... Pois não, deputado André Correia, líder do governo. Senhor presidente, e nobre deputado Paulo Ramos, a quem eu respeito muito aqui. Eu hoje recebi a orientação do governo, inclusive pedi que foram recebidos lá pelo secretário Antônio da Hora, a pedido meu, receberam todos vocês lá, e nós assumimos dois compromissos. Inclusive registro aqui também o pedido do prefeito Sica Machado, prefeito da cidade, que me ligou, falando inclusive da vinda dos senhores aqui hoje, e o governo tomou duas providências, e quero registrar aqui, deputado Paulo Ramos, o seu empenho nesse tema. Vossa Excelência vem trazendo esse tema, e o governo tomou duas decisões hoje. Está suspenso o processo de licenciamento. E a segunda decisão: não haverá nenhum avanço que não seja sentado e discutido com cada um dos senhores. Então, esse é o posicionamento do governo, esse é o compromisso do deputado André Correia, é o compromisso do deputado Paulo Ramos, que tem uma postura um pouco divergente, mas quero deixar aqui registrado e ressaltar também o telefonema e a preocupação do prefeito da cidade, que me ligou para falar desse tema. Parabéns, deputado. Agradeço, deputado André Correia. Deputado Felipe Peixoto, por favor. Deputado, Vossa Excelência trouxe essa discussão para esta casa, realizou uma audiência pública no qual eu estive presente. É um tema que realmente nos preocupa. Nos preocupa pela relevância que essa região tem com relação à produção agrícola do nosso estado. Mais do que isso, nos traz uma preocupação muito grande, porque hoje, grande parte das terras ocupadas que podem vir a ser alagadas são terras de um assentamento muito antigo e que não houve até hoje o registro junto ao cartório do registro de imóveis
o que pode gerar para todos eles não só a perda da sua área produtiva, que é um problema que traz não só para eles, mas para toda a região metropolitana que consome os produtos produzidos por eles, mas especialmente pela nossa preocupação com relação à questão da indenização, que essa indenização passaria a ser somente pelas benfeitorias e não pela propriedade que ali ocupa. Eu vou ter oportunidade de, estou inscrito logo depois de Vossa Excelência, se eu não me engano, tem mais 2 deputados inscritos, eu vou abordar um pouco mais desse assunto, mas quero dizer aqui, primeiro, né, da atitude do governo de fazer esse encaminhamento, de fazer a suspensão do processo de licenciamento, até que possa ser aberto um diálogo. E essa afirmativa do líder do governo, André, ela é confirmada pelo governador Pezão, que todo momento, quando esse assunto foi levado a ele, deixou de forma muito clara que nada seria feito sem ouvir as lideranças, sem ouvir a prefeitura, e que através do diálogo vai se buscar um encaminhamento melhor. Eu estou nessa luta, como Vossa Excelência, não por ser contra a barragem, é importante registrar isso. Sou contra a esse encaminhamento de construir uma única barragem que tiraria todos que estão ocupando uma área produtiva. Digo isso porque seria irresponsável chegar aqui e ser contra a melhoria do nível de reservação de água, de abastecimento para Niterói, para São Gonçalo, para Itaboraí, municípios que precisam dessa água. Mas da forma que está sendo conduzida, realmente fica muito difícil a gente sustentar esse projeto com a quantidade de impactos que ele vai gerar. E aí, líder do governo, André Correia, deputado André Correia, deputado Paulo Ramos, é impressionante que pela primeira vez, ao longo de muitos anos de luta que eu sempre tive no parlamento, eu recebi, por parte de uma comissão reunida de representações, de representação da comunidade, projetos alternativos. E eu vou ter a oportunidade de, na tribuna, quando estiver escrito, de falar um pouco sobre esses estudos, mostrando que a comunidade tem essa acessibilidade, que acha, sim, que é importante ter reservatórios de água e abastecimento humano, mas que não se pode perder a área produtiva, e esse estudo foi feito por eles, e eu acho que o governo tem que assumir um compromisso de pegar esse levantamento, esse estudo que eles fizeram, aprofundar, para poder encontrar um caminho de equilíbrio, que permita a produção de água, mas que garanta a produção e garanta que eles continuem vivendo onde vivem até hoje. Deputado Felipe Peixoto, nós já temos acompanhado na história do nosso país e na história do Rio de Janeiro, acompanhado procedimentos governamentais. Eu vou citar o exemplo na questão do Porto do Açu. O governo do estado teve a coragem, vou dizer, a ousadia, o atrevimento de desapropriar um distrito inteiro para entregar as terras ao senhor Eike Batista, que depois, com o passar de pouco tempo, demonstrou ser um grande estelionatário. E a população do 5º Distrito de São João da Barra sofreu muito, continua sofrendo, mas é preciso recuperar os direitos daquelas famílias que viviam também da agricultura. Então, o governo já demonstrou ter coragem para fazer o mal em homenagem a interesses outros. Em relação a Cachoeiras de Macacu, só vou concluir, deputado Cristino Áureo. Em relação a Cachoeiras de Macacu, é preciso dizer que a regularização fundiária que não houve, não há de ser invocada, porque a luta não é por indenização. A população quer outra alternativa para o fornecimento de água para Niterói, Itaboraí e outras regiões. A população não quer a barragem e há outras alternativas. Não é possível, não é necessário agredir os direitos das pessoas que estão lá, gerações e gerações,
produzindo. Não existe terra ociosa para que agora o governo do estado vá jogar um município contra outro. É abastecimento de água para Niterói, São Gonçalo, Itaboraí. Isto não é verdade. Que há outra alternativa. A população ordeira de Cachoeiras de Macacu, os trabalhadores de Cachoeiras de Macacu, eles devem ser respeitados e não ameaçados, vivendo hoje um suplício, um susto muito grande. Pois não, deputado Cristinóvilo? Caro deputado Paulo Ramos, presidente, fazer um registro de que aqui tem várias posições que convergem de fato. E uma que eu quero registrar porque já fiz isso publicamente, já fiz isso junto à comunidade produtora, já fiz isso junto à representação tanto da Federação de Trabalhadores Rurais quanto da Federação de Agricultura, inclusive promovendo o encontro desses produtores, datando isso do ano de 2011, junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado, deixando muito nítida uma posição que já tinha adotado quando da minha investidura como secretário de Agricultura, buscando preservar essa área do ponto de vista produtivo, porque no conjunto da produção de Cachoeiras de Macacu e da região metropolitana, é uma região de produtores eficientes, de produtores que ostentam índices de produtividade elevados, produtores que não conseguem conviver com uma ameaça permanente, porque o pior de você ter uma atitude que venha inviabilizar a produção é você viver alguns anos sob a perspectiva de que terá ali a implantação de um empreendimento que poderá inviabilizar, não é somente a sua produção, pode inviabilizar a vida das famílias que ali estão. Então, deputado Paulo Ramos, fazer aqui, deixar bem claro que dentro do posicionamento de discussão do governo do Estado, há posições divergentes quanto à condução do assunto. Isso data desde que se anunciou que se deveria encaminhar uma solução para o abastecimento de água da região metropolitana. E dentre essas posições divergentes, eu registro a mim em favor de se buscar uma opção sim, mas se preservando aquelas famílias. E, principalmente, realmente não se fala em indenização, até porque proposta de reassentamento naquela região é impossível. Não se vai obter uma propriedade capaz de atender à necessidade dos produtores. Além do mais, implantar uma infraestrutura de estrada, de energia elétrica, de acesso, seria praticamente impossível em qualquer lugar do estado do Rio de Janeiro. Portanto, tem muito mérito a posição e eu quero aqui deixar muito nítida o posicionamento da agricultura e da nossa comissão de agricultura a favor dessa tese. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cristino Áureo. Eu, senhor presidente, quero dar as boas-vindas à população, aos produtores, aos trabalhadores de Cachoeiras de Macacu, dizendo: barragem não. Esta é a palavra de ordem. Barragem não. E concluo, senhor presidente, tratando de um outro tema, já que os profissionais da saúde, os servidores da saúde, estiveram hoje aqui também, estiveram na Secretaria de Estado de Saúde e aqui nas escadarias, cobrando, primeiro, o plano de cargos, carreiras e salários, que foi compromisso escrito do então governador Sérgio Cabral, que permaneceu à frente do governo mais de 7 anos e não cumpriu com a palavra empenhada. A área da saúde é a área mais sofrida no nosso estado, porque os servidores vivem o mais completo abandono, prejudicando a população. O governo do estado optou pela privatização da saúde, e a privatização vem a passos largos, penalizando os servidores, sem reajuste ao longo de muitos anos, nenhum reajuste, e ao mesmo tempo sem condições de trabalho. Basta verificar, basta visitar os hospitais para ver o que sofrem os servidores. Portanto, senhor presidente, anunciaram uma greve, e é preciso que a população compreenda.
população já está prejudicada por causa dos péssimos serviços oferecidos pelo Estado. O que resta de serviço público na área da saúde, a população deve aos servidores. Portanto, que a greve seja exitosa, mas, acima de tudo, que o governo do Estado acolha as reivindicações para que aí sim os profissionais sejam respeitados e possam prestar melhores serviços à população. A minha solidariedade aos professores que estão em greve, aos profissionais da educação, mas neste momento a minha solidariedade também aos profissionais da saúde. Muito obrigado.